Salve, salve galera! Estamos começando mais um episódio aqui do Papo de UX e hoje, como vocês estão vendo, estamos diretamente de um estúdio. Qual é o estúdio aqui para vocês? É o estúdio do Itaú. Aqui, ó, estamos diretamente uma parceria, fizemos uma parceria aqui com o Banco Itaú. Aí você vai falar, lógico, né, Luan, você trabalha no banco? Sim, porque eu também sou um Itaú Creators, né? Vocês vão ver em breve mais postagens falando um pouco mais de como é trabalhar no banco, assim como vocês sabem que eu sempre estou postando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtação digital e comigo ao meu lado tem uma convidada incrível que é a Nídia Pastor. Olá, pessoal. Deixa eu me audiodescrever. Eu sou mulher branca, meu nome é Nídia, eu sou mulher branca, tenho cabelo no ombro castanho, estou usando uma blusa laranja, assim, só para combinar um pouquinho com o estúdio. Estou usando um óculos com armação escura e estou usando uma calça preta. É um prazer estar aqui, Luan, com você. Prazer. E eu não fiz a minha autodescrição, né? Eu nunca faço a minha autodescrição, eu preciso aprender a fazer a minha, me corrigir, Importante, né? Fazer a minha importante. autodescrição, principalmente em todos os episódios do Papo de UX. Muito obrigado por me lembrar sobre isso. Eu sou um homem negro, alto, eu tenho 1,90 de altura, mas agora eu estou sentado, eu tenho dreads no cabelo, como se fosse umas tranças. Algumas pessoas falam que parece um fumo de corda. Já ouvi essa brincadeira. Então, que mais? Eu estou de camiseta preta, eu tenho barba e é isso. E muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Antes, uns recadinhos super importantes para você que está assistindo a gente aqui. Deixa o seu like, ativa as notificações, porque isso é muito importante. Pega o link desse episódio também, compartilha aí pelas redes sociais, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria por aqui. E não custa nada, nada. Você pegar o link e compartilhar, né, Nídia? É de graça, né? Por que as pessoas às vezes compartilham tanta coisa ruim? Exato. Compartilhe conteúdos legais como esses daqui pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, espalha. E tem uma coisa, Nídia, que a galera sempre me pergunta nas redes sociais. Luan, como é que eu faço para trabalhar no banco? Você sabe, Nídia, como é que faz para trabalhar no banco? Olha, eu sei, mas eu sei que você sabe melhor que eu, hein? É só a galera acessar o link que eu vou disponibilizar na descrição deste episódio e também se você quiser colocar lá, vai ouvindo aí o podcast, coloca aí carreiras.itaú.com.br e você vai ver todas as vagas que tem disponível e vem seguir carreira aqui com a gente que eu tenho certeza que a gente está esperando por você que tem um talento para aflorar cada vez mais esse talento aqui com a gente no banco, né, Nídia? E sim, sem dúvida. E muita gente me pergunta também, principalmente no LinkedIn, né? Como que eu faço? Como eu faço? E tem um ponto super importante, as pessoas acabam não acreditando. Mas eu vou entrar, vou me inscrever pelo site. Sim, ele funciona, gente. Toda vez que a gente disponibiliza alguma vaga dentro do banco, é só pelo site. Quando você entra no site, o time aqui responsável, ele vai fazer análise, ele vai entrar em contato se você tiver perfil fit com a vaga, e aí o caminho é super tranquilo. Então, eu recomendo sim que vocês utilizem o site, porque ele funciona, gente. Legal, bacana. E é importante porque às vezes a galera me manda, né, no LinkedIn. Pô, eu vi essa vaga tal, mas gente, o banco é tão grande. Pensa assim, tem quase 100 mil pessoas. Por mais que eu esteja na diretoria de design, a diretoria de design tem quase 1.000 pessoas. Então, às vezes, saber de todas as vagas que estão abertas ali, a gente às vezes não sabe. Então, você se inscrever lá é importante porque as pessoas responsáveis por aquela vaga vai entrar em contato diretamente com você. Então, facilita muito o processo e a chance fica maior para você conseguir participar aí do processo seletivo. Boa, Luan. E E eu aí? queria ouvir um pouquinho, antes da gente entrar para falar sobre o assunto de produtação digital, Nídia, queria ouvir um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que você começou? A gente já falou um pouquinho no off, eu sei, são bastante anos de jornadas que você tem aqui no Itaú, mas eu queria ouvir um pouquinho, como é que foi assim o começo, por que que você quis trabalhar no Itaú? O que que te motivou? Falou, pô, quero trabalhar num banco. Porque eu confesso que para mim eu nunca sonhei e esperava trabalhar no banco, principalmente no maior banco da América Latina. Então eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você, tipo, meu, vou trabalhar num banco, é isso. Vou seguir minha carreira. Como é que foi? Olha, Luan, eu comecei a jornada, muitos de vocês provavelmente nem tinham nascido, né? Olha aí, mas você não Eu quantos comecei anos com você 10 anos, tem? você tem que entender que eu comecei com Então tá 10 bom. anos, quando menor aprendiz ainda podia entrar com 10, né. Eu acabei de completar 23 anos de Banco Itaú, e aí eu tô aqui 23 anos, as pessoas assustam: "Nossa, tudo isso no mesmo lugar?". Gente, é muito dinâmico o trabalho aqui, então cada ano você
é como se você tivesse trocado de emprego, cada área que você vai, cada gestor, todo ano a gente tem desafios novos, então, assim, é algo que nunca é a mesma coisa. Então, isso é o que eu acho que faz tanta diferença no banco, porque tem uma oportunidade de aprendizado tão absurda. Mas para falar um pouco sobre minha carreira e como eu comecei, eu não buscava, na verdade. Se eu trouxer um pouco das memórias emocionais, eu tinha um tio, tenho ainda, né, ele trabalhava no Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, era um banco do estado. E eu achava aquilo demais, gente, porque pensem, anos 80, 90, ele era gerente de agências, então, nossa, uau, era o que mais próximo de tecnologia que a gente chegava. E eu falava quando era criança: "Eu quero trabalhar no banco, eu quero trabalhar no banco, eu quero trabalhar no banco", mas foi. E eu comecei a trabalhar, bem no início mesmo de carreira, eu comecei a trabalhar dentro da central de atendimento de cobrança. E ainda era Credicar, porque eu vim sendo adquirida, né. A gente tem aqui as junções das empresas que o banco adquire, enfim, que faz fusão, e eu estava numa delas, que é a Credicar, que era antes Itaú, Citibank e Unibanco, que eram os mantenedores ali. Eu trabalhava como operadora, enfim, era aquela vida super difícil, porque eu trabalhava de manhã, depois ia para a faculdade à noite, pegava trem, era um negócio, mas era muito interessante, foi meu primeiro emprego, então eu estou aqui até hoje, mas você sabe que foi uma das coisas que me deu muito repertório. E o repertório em aprender coisas, em me comunicar, em sair da zona de conforto, porque, seria muito simples eu ficar lá sentada só esperando acontecer. Não vai acontecer, né. Então como que você vai se desenvolvendo, como você vai fazendo contatos e aprendendo coisas diferentes, para que você não seja só mais um na multidão. Tem N fatores aqui, né, tem o fator sorte, né, porque você trabalhar num call center ou assim, é uma imensidão de pessoas. E você é uma pessoa na multidão que conseguiu se destacar por alguma habilidade, por algo que você conseguiu entregar ali de relevante. Então eu comecei ali, e é engraçado que por muito tempo eu tive vergonha disso, sabia, Luan? Tinha vergonha da área que você De trabalhava. que eu comecei como operadora, Hum. né, porque você falava: "Poxa, eu comecei tão lá no fundo", olha, eu tô abrindo o coração aqui para vocês, sessão de terapia. Eu olhava e falava: "Nossa, mas eu não comecei trainee, eu não comecei estagiária". Eu ficava pensando nisso. E de alguns anos para cá, assim, eu comecei a ressignificar tudo isso. E foi acho que a virada de chave da minha carreira, foi quando eu comecei a valorizar o que eu passei, e entender que aquilo me fez como uma profissional e como pessoa, porque eu comecei embaixo, eu conheci muita coisa, né, eu conheci muita coisa de processos, eu conheci muita gente, eu consegui me conectar a muitas pessoas, conheci gente incrível, incrível, incrível aqui no banco. E essas skills, assim, até desculpa só para não perder aqui, Imagina. essas skills que você começou a ressignificar e olhar assim para trás, você vê que essas skills que você foi aprendendo, que começou lá do início mesmo, você consegue observar hoje que você utiliza delas no dia a dia hoje com trabalho de produto e tudo dentro do próprio banco, assim? Sim, sim, porque a gente vai explorar um pouco o tema, mas é super importante na disciplina de produtos, e eu acho que é uma das coisas que me trouxe até aqui, é o compartilhamento, é a colaboração. Você precisa ser colaborativo, você precisa colaborar, você precisa, estar aberto. A gente tem aqui dentro da cultura o vamos de turma. Eu acho que a gente não teria, de verdade, um valor tão que traz tanto a nossa essência de tubers aqui. Porque o vamos de turma ele é muito forte, e percebam que quando tem algum evento do banco, algum movimento, a quantidade de hashtag tuber que aparece nas redes sociais é um negócio absurdo, né, monstruoso. Não sei se vocês têm essa dimensão, mas dá um Google, né, no LinkedIn, por exemplo, um busca e tuber, vai vir uma enxurrada de pessoas, porque as pessoas realmente têm paixão. E isso, sem dúvida, foi uma das skills que me trouxe até aqui. E uma segunda que foi muito importante para mim, foi a curiosidade. E aí é soft com hard, né, porque eu tinha curiosidade que era nata, eu queria entender mais, eu queria aprender mais, eu queria me desenvolver e aprender coisas diferentes, só que eu precisava aprender, por exemplo, naquela época, Excel, planilha, né, precisava me destacar, me diferenciar, e era um diferencial para aquela época. Ah, mas até hoje, viu? Hoje também Excel, cara, assim, É que hoje é é, basal, né, assim, hoje eu acho que é um ponto importante, porque hoje é o mínimo, né, que se espera que uma exato. pessoa saiba trabalhar com uma planilha ali, pelo menos os cálculos básicos, vai. Não precisa fazer um jogo dentro do Excel, porque é Exato, possível, não precisa fazer uma automatização mas ali, né. mas tem que saber o básico, né. Exato, Luan, porque assim, algumas coisas eu falo que são basais, e o basal,
não tem como negociar, gente. Então, você pode almejar uma carreira, uma vaga super, nossa, sensacional dentro do banco. Você tem fit com aquilo? É o seu perfil? Você tem aquela habilidade desenvolvida? Se você não tem, você está a fim de aprender sobre aquilo para você se desenvolver? Isso muda o jogo. Porque você tem lá, você não conhecer, vou pegar o exemplo do Excel que a gente está falando. Eu não sabia nada naquela época, mas porque, gente, outra geração, outro momento, outra fase de vida, a gente nem tinha computador, era um negócio muito longínquo, Época da né? Lan House? Você era da época Ah, do Lan claro, House? Lan House, Corujão, né? Orkut, eu Cara, tive que esperar um convite para entrar no Orkut, eu gente. era tão inocente nessa época de Lan House, gente, que eu lembro que uma vez falou assim, não, vai na Lan House, faz um café da manhã. Eu pensava que era um café da manhã de comer, que não era o nome café da manhã, porque você pagava e ficava, tipo, das 9 até o meio-dia, com valor menor do que o valor da hora de quando surgiu o Lan House, né? Então, realmente, era uma época muito mais complicada de alguém saber Excel. Hoje, a pessoa com Época de celular, ela... escassez, né? Época de Isso. escassez, porque a gente não tinha esse acesso. Então, quando eu comecei a ter acesso, eu fiz um curso de computação, assim, gente, computação. Meu filho tem 5 anos, 6 anos agora, ele já tem uma noção do que é computador. Eu fiz curso, né, de computação. Mas o que você trouxe é importante, porque eu não queria mais ser só operadora, eu queria alavancar outros conhecimentos. E aí eu descobri que tinha uma área que era de planejamento dentro Dentro do banco. dentro do banco, que cuidava, inclusive, da central. Eu falava: "Poxa, como que eu faço para aquele lugar, né? Como que eu vou para lá?". Eu comecei a perguntar. E eu sempre fui eu sou tímida pra caramba, mas eu sou bem cara de pau. Você é Eu tímida. sou tímida, Sério, cara, não eu parece. sou tímida. Porque, gente, no off aqui, a hora que ela chegou, né? Eu tava sentadinha ali no canto. Ela já, oi, tal, não sei o que, já chegou. Tipo, não parece que você é tímida. Foi uma Que louco, habilidade né? que eu desenvolvi também do Ah, começo de carreira. É muito muito maluco isso, né, porque, hoje eu tenho a oportunidade aqui no banco, a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho a oportunidade de estar em muitos palcos, fazer muita apresentação, em fazer festival, que a gente acabou de entregar um festival aqui de produtos muito legal. A gente tem um outro aqui, festival interno, que chama Festival Youtubers, eu também tive a oportunidade de palestrar e de falar nele, fazer gravações, enfim. Só que a gente vai desenvolvendo algumas coisas. Então, você vai aprendendo também, né, Luan, assim, como você se posiciona, como você consegue controlar ali o seu nervosismo, porque tem técnicas, cada um tem uma técnica. Eu tenho a minha, mas é segredo. Guarda para mim essa. pô, revela essa técnica pra galera. Não, aí só se eu for convidada de novo para participar. Aí a Ah, gente porque faz um deixa, dia de deixa. apresentação. Vocês querem a Nídia de volta aqui? Coloca aí nos comentários. Enche o meu Sim! saco pra eu trazer ela de volta aqui. Gostei, Luan, porque aí a gente pode falar de técnicas de apresentação que eu fui desenvolvendo, mas também aprendi no começo de carreira. Voltando para o Excel, não tinha noção do que era, não tinha computador. E não existia Google, gente. Acabei de lembrar que era o Era o cadê você no Yahoo. Nossa, era o No cadê do Yahoo. Yahoo. Nossa, meu, pode crer. Você lembra disso, né? Lembro. Como lembro? Enfim, descobri quem era o gestor do lugar e me conectei a ele na maior cara de pau mesmo. E eu perguntei para ele assim, como que eu trabalho aqui? O que, que eu faço? E ele me falou, olha, você precisa saber fazer PROC-V. Imaginem que eu fiquei com uma tela azul absurda na minha cabeça, né? PROC-V, mexer no Excel, tem que fazer fórmulas. Eu falei, puxa, cara, e tem que mexer no Access. Eu acho que Access a gente nem mexe mais, né? Ah, deve ter alguns legados por aí em algum Pode lugar ser, né? que pode ser quem tenha E tinha que integração ajustar. do Excel com Access, então era um negócio assim. PowerPoint naquela época nem era tão ainda exigido. E eu fui e eu falei assim, eu preciso aprender. Minha tia tinha um computador. Eu falei assim, eu lembro exatamente do dia, eu falei assim, eu preciso entender o que, que é um Excel. Ela falou assim, ah, entra aqui, eu não sei, mas eu sei que tem. Entrei lá e comecei a investigar e comecei a pedir para as pessoas me explicarem como fazia, o que fazia. Enfim, fato é que aprendi, apliquei para uma vaga, passei e comecei. E eu consegui sair da operação nesse momento. Então, eu fiquei cerca de 1 ano e meio, quase 2 na operação, fazendo cobrança. Então, era um negócio... assim, atendimento é super difícil, gente. Valorizem os profissionais que trabalham com isso, porque é uma carga emocional e cognitiva bastante pesada, assim, para você conseguir... Você está lidando, geralmente, com problemas. E, na cobrança, a pessoa estava devendo, né? Então, eu cobrava aquelas pessoas. E eu consegui sair da operação para ir para esse lugar. E, a partir dali, eu comecei a passar por várias etapas, até que eu conseguisse virar-se analista, porque eu ainda virei técnica, não tinha analista, então depois virei técnica, enfim, encurtando muitos anos. Como que eu cheguei no banco?
certa vez, um gestor que tinha trabalhado comigo na Credicar já tinha migrado para o Itaú, porque o Itaú adquiriu 100% da Credicar, em determinado momento. E Então, só para ter clareza aqui, você entrou na na Credicar primeiro. Credicar, Ah, e de lá, como foi absorvido, você entendi. exato, o banco ele Legal. adquiriu 100%. Quando ele adquiriu 100%, eu tinha um gestor que tinha vindo para cá nesse movimento já, e eu continuava lá. E aí um dia ele me perguntou: "Nídia, você quer trabalhar comigo de novo?" "Ai, não sei", aquela coisa, porque você está tão, né, a gente tem essa questão também do a gente fica quando a gente está confortável, você não quer arriscar, você fica: "Poxa", só que lá não tinha cargos júnior, pleno, sênior, era todo mundo analista igual. O que te diferenciava era o tema que você tocava. E aí ele falou assim: "Eu vou pedir um estudo para o RH", eu lembro exatamente, e eu estudo para o RH. Um dia eu fui entrar com o meu crachá, crachá não passava. Falei: "Poxa, o que aconteceu?" Não passava. Aí o segurança me conhecia, entrou para mim, fui tentar logar no computador, o computador não ligava. Putz, aí já dá aquele medo, né? Não, Putz, me demitiram. Tô na rua, suei meu Deus, e frio, né. agora? E aí eu fui ligar, né, a gente tinha um telefone antes que ligava para acessos. Liguei e falei assim: "Ô, Lídia, a sua funcional não está mais aqui, está como Itaú, por isso você não entra". Eu: "Como assim?" Porque eu não tinha falado com ninguém ainda sobre isso, ele nem tinha não tinha feito entrevista, não tinha feito nada. E aí acontece que por algum erro sistêmico, acaso do destino, eu tinha sido transferida para o banco. Ah, então não tinha sido um planejamento da sua liderança. Tipo, foi um acaso e, tipo, Não, um transferiu já acaso que era. que na hora, inclusive, me deixou bem preocupada, muito jovem, nova, né. Sim. Falei: "Gente, como eu vou falar para minha chefe isso?" Porque o outro só tinha perguntado para mim se eu queria participar. Já pensou que poderia dar um problema de falar que você que falou, que não falou, Exato, até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Aí, exato. E aí, assim, uma coisa que a gente também tem que sempre lembrar é a transparência. Então, eu não queria que parecesse que eu estava fazendo algo por trás, porque não era, na verdade. E aquele medo super jovem, meu Deus, vou ser demitida, perdi o emprego, queria ir para um, foi para o outro, enfim. Resumindo a história, quando isso aconteceu, eu conversei com a minha gestora da época, e ela perguntou: "Você quer ir?" Eu falei assim: "Ah, Carol, agora eu quero". E vim. Então, eu comecei na cobrança, aqui no banco, aí eu estava em planejamento, então eu estava fazendo a parte de planejamento dos call centers que faziam a cobrança para a gente. Encurtando super também, fiz minha carreira e passei pela fusão. E aí a fusão é um marco muito importante aqui no banco, porque o que é a fusão, né? O Itaú e o Unibanco fizeram uma fusão em 2009. E esse, sem dúvida, foi um dos momentos mais importantes na trajetória aqui do banco nos últimos anos, né? Porque nós éramos, 2 bancos totalmente diferentes, que operávamos de forma diferente, produtos iguais, mas com características diferentes. Então, foi um momento muito diferente e que exigiu muito aprendizado de todos os lados, porque nós tínhamos as áreas que se juntavam, nós tínhamos as áreas que duplicavam, nós tínhamos as áreas que foram criadas. Então foi um momento, profissional extremamente importante. Acho que para todo mundo que estava aqui naquela fase foi muito importante. A resiliência foi fundamental também, porque era difícil, né? Você tinha sistemas dos 2 lados, então isso traz limitações também, estratégias que tinham que ser unidas, mas foi algo que para mim marcou muito, e nessa época eu era analista ainda, e o banco inteiro entrou em freezing, né, que a gente fala, que é você não pode movimentar, então não pode ser promovido, você não ganha um mérito, porque como nós tínhamos muitos talentos dentro do banco, a gente precisava primeiro, o banco precisava primeiro mapear tudo que a gente tinha, todas as pessoas, os perfis de todas as áreas, para que ele conseguisse ter clareza de, tá bom, o que eu preciso para seguir? Então ficou paralisado. E eu estava naquela jovem, né, gente? Você começa a falar assim: poxa, eu quero ser promovida. Ai, eu trabalho tanto, eu não sou promovida. Ai, meu Deus, não acontece. E isso foi um momento que me ajudou muito a não ser uma pessoa imediatista na carreira. Porque eu tive que ficar a fórceps 2 anos e meio esperando ser promovida. E tinha uma situação que era, se eu saio da área, você podia movimentar a lateral. Eu poderia sair da área e falar, ah, tá bom, então eu vou. E aí abrisse de novo as movimentações, eu perdia. Então eu tinha que continuar trabalhando, inovando e etc, etc, etc. E quando abriu, eu consegui ser promovida e minha carreira começou a voltar a andar. Mas
assim, voltar a andar por cargo, porque na verdade ela já tinha voado há muito tempo, já tinha aprendido muita coisa, já não era a Nídia que entrou 22 de abril de 2002 há muito tempo. Pô, que bacana que, pô, 20 e poucos anos quer dizer que está funcionando, né? Senão eu não estaria trabalhando mais para o banco, né? Isso é muito legal. Eu imagino também que você está falando assim, tipo, por ter tantos anos de carreira dentro do mesmo lugar, que você pegou essa transição também da questão de produto digital. O que que é para a Nídia, né, na ótica dela, fazer produto? Porque eu acho que a gente sempre fala sobre isso, né? Pô, produtação, fazer produto, mas o que que é de fato fazer produto? Até o pessoal às vezes brinca, é projuto, porque é projeto com produto, tal, algumas frentes em algumas empresas, tal, o pessoal sempre traz esse tipo de discussão para a mesa, redes sociais, etc. O que que é para você, assim, de fato, trabalhar com produto? O que que é isso, né? Até para a galera que às vezes está começando na área, ou já está na área, mas, cara, sempre é legal ouvir visões diferentes, né? Outros olhares para um mesmo elemento para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Perfeito, Luan. Eh, Depois da fusão, passei por muitas áreas, e por que eu estou trazendo esse contexto de novo? Porque, eh, eu sempre tive contato com o produto. É que a disciplina de produtação, ela é nova, a disciplina. Mas produto existe desde que o mundo é mundo, né, você precisa de um produto, você precisa vender, né, se você tem uma empresa, você vai vender um produto, ou você vai vender um serviço, que um serviço é polêmico, mas também é produto, enfim. Eh, só que antes eu tinha uma ideia de produto diferente, que eu acho que é a mais comum de todos, que é focado em negócio, focado no business, 100%. E o banco, ele já fala de cliente há bastante tempo, então a gente já tem mudado a nossa cultura há muito tempo. Um dos valores é a gente trabalhar para o cliente, não é à toa, a gente tem trazido isso, e o Milton, que é o nosso CEO, ele sempre traz isso e genuinamente, então qualquer coisa que a gente fale, desenvolva, traga, a gente sempre volta, mas isso atende a dor do cliente. Então, quando você fala de produto, tem um conceito, Luan, que eu vou até, corrigi-lo, entre aspas. Eu não falo mais produto digital desde que eu entendi o que era essa disciplina. Porque produto é produto. Se ele é digital ou se ele não é, ele é produto. E aqui no banco, a gente tem um conceito que é: produto é tudo aquilo que entrega valor de forma contínua para o cliente. E o cliente, ele pode ser um cliente nosso interno, que é um youtuber, como você atua hoje, você atua para youtubers, você faz produto, e isso no final do dia, você está ali ajudando nós, youtubers, que vamos fazer coisas melhores para os nossos clientes. Então, hoje, quando você me pergunta o que é produto digital, ele é um produto. E por que a gente fala digital, né? Por que tem esse conceito digital? Porque tem tecnologia embarcada. E tudo tem tecnologia hoje, né? O que não tem tecnologia? É difícil até de pensar o que não tem tecnologia. Mas a produtação, ela é muito nova hoje no Brasil, né? Ela é muito mais forte fora do Brasil. A gente está aprendendo, mas a gente tem coisas muito interessantes e muito importantes aqui que dá para desbravar ainda. Então, produto de uma forma muito simples. Produto, ele pode ser um, muito ou todos. E o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito do exemplo do app. Então, você tem um aplicativo do banco, aqui a gente tem o Super App, e ele é um produto, né, o produto, o app. Dentro dele tem tecnologia, tem design, tem uma série de coisas aqui. Só que cada card do app, da home, é um produto. Ou seja, eu tenho um produto grande, um produto ali que é o mãe, e todos os produtinhos ali embarcados. Para cada um deles, eu tenho tecnologia, eu tenho uma operação por trás, eu tenho atendimento, eu posso ter rede de agências, eu posso ter uma infinidade de coisas. Então, produto, de uma forma super simples, produto digital é produto, porque ele tem que servir e tem que ter valor para o cliente, senão não é produto. Perfeito. E esse ponto que você trouxe sobre não precisar falar digital, teve um episódio também, se eu não me engano, acho que foi com o Ricardo, uma pessoa que eu gravei com um Papo de UX também, que ele trouxe o que que é digital, né, também. Então, tipo, ficar para parar para pensar, né, aos poucos a gente vai evoluindo a forma como a gente vai se comunicando com Está essas aprendendo, né, nomenclaturas. Luan? Porque realmente, tipo, cara, tudo tem hoje, tudo hoje é conectado com a internet, por exemplo. É Perfeito. igual inteligência artificial. Daqui uns dias vai ser como a própria internet. Quando chegou a internet, todo mundo, nossa,
como é que acessa, de escada, só depois da meia-noite pagar um pulso, lembra dessa época? Não, não lembro. Ou de sábado e domingo, né, que também gastava só um pulso e você se conectava ali, de sábado depois das 2 horas da tarde. Nossa, e era super lento, então era difícil usar a internet, assim, era complicado. Hoje, meu, uma boa parte da população, não vou falar todo mundo, porque a gente sabe que tem alguns lugares que ainda não tem acesso à internet, de forma Infelizmente, que a né. gente infelizmente, mas uma boa parte da população tem acesso à internet no celular. Então eu fico sempre refletindo também que daqui a uns dias a inteligência artificial vai ser isso também. A gente vai usar de forma tão natural no nosso dia a dia que vai ser como se fosse a internet, uma outra ferramenta aí que tá chegando, né? Então esse ponto de a gente sempre refletir sobre essas evoluções das nomenclaturas, eu acho importante, é um bom ponto mesmo que você trouxe. Muito importante, sabe por quê, Luan? Tudo que é novo causa um desconforto, qualquer coisa. Então é um sapato novo que você vai colocar no pé, ele pode apertar, né. Uma nomenclatura nova, você trouxe aqui a internet. Para que pra gera para o Gen Z agora, nasceram com a internet. Para quem não nasceu, eu ainda peguei internet nova, mas pais, avós, hoje está todo mundo no Zap, né, mandando lá o bom dia da família. Mas é uma coisa difícil de entender e tudo que você muda, você tem uma curva de aceitação. Você sempre primeiro nega, para que depois você vá conseguindo entender o valor, para que aceite, para que ela faça parte do seu dia a dia. Então, inteligência artificial, para mim, é a mesma coisa, Luan, assim, use a seu favor, Sim. né, assim, não lute contra, não volta mais, gente. Isso é, assim, como você associa isso para você, como você usa isso de uma forma que te ajude, né, e não seja um problema. Perfeito. E aí, você comentou, eu lembrei da minha filha, que minha filha tem 6 anos atualmente, e eu lembro, ano passado, a gente fez uma viagem, a gente parou num hotel, e aí não tinha Netflix, não tinha YouTube, tinha só os canais de TV aberta. E aí a gente coloquei lá na Cultura para ver uns desenhos, e aí veio o intervalo, né, veio o comercial. Aí ela falou: "Papai, muda aí, põe em outro lugar, não quero ver comercial não". Eu falei: "Filha, então, deixa eu te explicar, não tem como". Aí para explicar para uma criança de 6 anos que não tem como pular porque no YouTube ela vê lá, ela pula o comercial depois de 5 segundos. Agora o YouTube está aumentando, que tá ficando ruim, mas 40 segundos, mas enfim, ainda você pula ali mais rápido do que um intervalo, às vezes de 5 minutos que passava um monte de propagandas, né. Então para ela não fazia sentido ela não poder pular um comercial. E um ótimo exemplo, e eu gosto também do streaming de música, né. Eu, de novo, né, hoje acho que esse episódio você deveria nomear como Jetsons, talvez anos Boa. 80, anos 90, porque a gente não existia CD antes, né, então a gente usava o quê? Gravava a música da rádio, na fita. Só que durante a música tinha propaganda. Então tinha a inserção da rádio, então entrava lá o merchan no meio da música, e você gravava, era aquilo que dava, né. E para você aprender a música, você ficava ouvindo 55.000 vezes ou você escrevia a letra, era só alternativa. Então, o streaming também de música, né, o Spotify, que é o mais conhecido aqui hoje, assim, eles revolucionam, né. E é importante que a gente entenda que a cada tempo a gente vai ter esses tipos de movimento, né. E cada vez mais eles serão mais encurtados, porque antes a gente demorava 50, 100 anos para ter uma grande evolução tecnológica, e hoje? Né. Vejam o ChatGPT, de repente virou um negócio, explodiu, todo mundo sabe, todo mundo, mas quanta coisa a gente tem hoje de inteligência artificial que está embarcada em coisas que a gente nem imagina, né. Você pensa que está, de repente, falando com uma pessoa e é um chat, enfim, tem uma série de coisas. Então, o seu exemplo é muito bom da propaganda, porque meu filho também fica do mesmo Olha jeito, lá. porque quer: "Não, pula, não, passa, acelera, não". E não dá. E na nossa época não era assim, né, você tinha que ficar pacientemente esperando para que conseguisse assistir o programa, para que conseguisse ouvir a música, enfim, mas são momentos que a gente passa que é gostoso de lembrar agora, né, ver quanto a gente qual que foi o salto que a gente deu como humanidade, né. Nem tudo são flores, mas eu acho que essa parte é super importante, bem interessante. Sim, e é igual o pessoal hoje também brinca sobre spoiler, né. Pô, eu assistia Dragon Ball na Band, tipo, antes de começar o episódio, passava lá: "Hoje Frieza mata Goku". Aí você fala, tipo, e continuava assistindo, né.
Hoje a galera dá um pequeno spoiler. Não, pelo amor de Deus, não me fala nada que aconteceu, porque eu quero ver tudo, assim. Então, tipo, a gente vai vendo também uma evolução comportamental das pessoas por conta de todo esse movimento, assim, do que acontece, né? Exato, ele muda muito, né, muda a forma como a gente se relaciona, até com o que a gente sente. Mas uma coisa que não muda é a essência, né, a essência, e aí já eu vou explorar um pouco essa da parte da inteligência artificial, ela é extremamente importante, mas ela não substitui o humano. O humano tem um papel muito importante nisso tudo, né, que quando a gente está falando, ela deve servir para nós como uma automatizadora de processos, algo que a gente consegue, dedicar mais tempo, o nosso tempo produtivo e a nossa parte cognitiva deveria estar focada em outras coisas, coisas automáticas que não agregam tanto, que vão ser mais eficientes, puta, a inteligência artificial faz para a gente, né. Então como você consegue e aí eu acho que é um ponto, por que eu trouxe isso? Porque a parte da sensibilidade, a gente mudou, 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 mas o ser humano continua sendo uma pessoa, continua sendo, precisando ter conexão com as pessoas, né. Ele continua, vide a pandemia. Quantas pessoas adoeceram porque não tinham contato com outras pessoas, né. Então, e você vai descobrindo como isso apesar do tempo estar passando, a gente ainda, a essência está lá, né, a essência humana continua ali, acho que ela é bem importante, assim. E você sentiu algum medo ou desconforto quando você começou a sentir esse hype da IA? Porque veio muito mais o hype da IA com relação à questão de trabalhar com tecnologia a partir do GPT. Mas a IA existe há muitos anos, está embarcado em muitas tecnologias que a gente, inclusive, já usa há muito tempo. Só que o hype, né, esse boom, realmente o GPT impulsionou isso. E muito se fala sobre, pô, vou perder meu emprego, poxa, não sei o que lá, vou ser substituída por uma IA e etc. Você chegou a sentir alguma preocupação ou medo? E se não, ou se sim, por quê? Né? Que te ajudou? Né? Quais foram as skills, reflexões que você pensou sobre isso a não sentir medo? Porque eu vejo muita gente, de fato, com muita preocupação assim nas mentorias que eu faço com a galera. Claro que é mais relacionado para design e tudo, mas o pessoal tem uma preocupação genuína de, meu, e agora com IA e não sei o que, cara, vira e mexe mesmo a gente reforçando sobre que, cara, não é assim, é uma ferramenta, assim como outras ferramentas que existem, etc. Mas a galera tem uma preocupação para quem está começando agora na área de tecnologia, etc. E pra você, como é que foi pra Nídia isso, assim, tipo, sentir esse boom e tal, e ia estar tanto tempo, como é que foi, assim? Olha, foi tranquilo, apesar, e você está trazendo um ponto super importante, eu também faço muita conversa de carreira aqui no banco e fora dele para falar de produtação, para o PM, né, que é um pouco é o cerne do que a gente está falando aqui de produtação. E esse é um medo que aparece em quase 100% das conversas, não sei se para você também: "Ai, mas agora a inteligência artificial toma o meu lugar, porque o prompt vai conseguir", as linguagens, né, LLM, que as pessoas têm medo, enfim. E eu não senti esse medo, ô Luan, porque eu acabo, de novo, sendo curiosa, a curiosidade lá de trás ela continua. Então quando eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a ler. E hoje a gente tem acesso a muito conteúdo. Inclusive é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né, assim, tem muito conteúdo, você tem que saber fazer um filtro, uma curadoria boa e importante para ver o que você pode usar, o que faz sentido para você e o que não. Tem muita gente que surfa em onda e aí você vai aprofundar o conteúdo, deixa a desejar no final do dia. Mas o que eu faço? Eu fui estudar, fui entender. Eu fui começar a observar, fui aqui dentro do banco mesmo, comecei a ver também pessoas que usavam, e nessa época eu tive a sorte de estar dentro da estrutura de tecnologia. Então, quando eu estava, trabalhando em Product Operations, a gente estava dentro da diretoria executiva de tecnologia, que é a mesma diretoria executiva de design, né. E a gente tem aí você começa a participar de fóruns e ouvir coisas, fala: "Poxa, isso aqui o banco já está há muitos anos fazendo", né, coisas que pareciam muito distantes da nossa realidade. E o ChatGPT deu esse boom. Eu comecei a estudar e entender o que que dava para fazer, o que que não dava para fazer, o que que fazia sentido, o que que não fazia, o que que ele tira, né, o que que ele tira de emprego. E quando você começa a entender e aprofundar, entender exatamente para que serve, você começa a entender e usá-lo a seu favor. Então hoje eu uso muito, por exemplo, o Spot AI, que é o que a gente tem aqui, né, hoje dentro do banco. Eu, na minha vida pessoal, uso muito ChatGPT.
que ele é uma ferramenta, mas ele me ajuda absurdamente em várias planejamento de tarefas da minha vida pessoal, uma série de coisas. Hoje ele está embarcado. O Copilot, hoje dentro da Microsoft, ele tem muita coisa. Você usa para reunião, Luan. Assim, quando que a gente ia ter uma reunião que você estava transcrevendo a reunião e saía um resumo com to-dos, o que é para você fazer, quem que faz o quê? Cara, isso é uma economia de tempo. Imagina aquelas atas, porque né, a gente ia fazer a ata da reunião, dependendo do tipo de reunião, ata ali, escrever. Aí você escrevia primeiro, geralmente, num papel, depois tinha que digitar e depois disparar para as pessoas, e, enfim, fica aquela troca de arquivos. E hoje o Copilot, dentro do que a gente usa aqui dentro da Microsoft, no Teams ele traz todo o resumo. Então, quando você parte, e isso para qualquer coisa, eu acho que o IA é uma delas, mas para qualquer outra coisa eu acabo aplicando, quando você parte já pensando, deixa eu entender primeiro, ele muda a perspectiva. Se você qualquer coisa que você vá já mais negativo, fala, pô, não sei, não gosto, você nem experimentou. E aí, pegando a analogia dos filhos, você vai oferecer alguma coisa, eu não gosto. Você já comeu? Não. Então, vamos experimentar. Se você não gostar, aí tudo bem. Mas você vai lá e você testa. Quando você está aberto a aprender, muda totalmente para a minha perspectiva. Então, eu não tive medo, e não tive medo porque, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a tentar entender. Eu sou a pessoa expert? Não sei programar, não é isso que eu faço. Mas eu entendo o benefício e eu entendo a praticidade que ela me traz. E isso encurta meu dia absurdo, em vários momentos. Essa analogia do filho é excelente, porque eu estava lembrando de ontem, assim, né, no dia da gravação desse episódio, galera, é lógico, com a minha filha, né? A gente fez purê de batata lá pro almoço, e aí eu não sei se é por causa da textura, né? Eu falei, filha, ó, comer purê e tal, eu não gosto. Eu falei, filha, mas é batata, você ama batata, né? Não, mas eu não gosto. Aí eu falei, filha, experimenta. Aí ela experimentou, não é ruim não, mas eu não gosto. Eu falei, você não quer então tudo bem você não querer agora, né? Mas que bom que você pelo menos experimentou para ver se realmente, né? Então, experimentar essas tecnologias, a questão da IA porque não tem volta, né? A parada que a gente tem que aprender sobre de alguma forma, não precisa, tem as camadas de nível de entendimento que a gente precisa ter, conforme a disciplina que você atua, a sua especialidade, está tudo bem, só que tem que aprender, igual aprender a usar a internet, né? E além dessa habilidade hoje em dia relacionada com o IA, que outros tipos de habilidades que você entende que são necessárias para uma pessoa trabalhar com a parte de produtação, sabe? Aquela que você fala assim, meu, isso é essencial, tipo a base, porque existem muitas habilidades, né? Não precisa falar todas, mas falar a base, assim, olha, o mínimo que se espera para uma pessoa trabalhar com produtação e ser eficiente são essas habilidades aqui, esse conhecimento aqui, além da IA, lógico, né? Hoje em dia. É que a IA já está contando basal, Já é, né? É o já que a gente é. falou um pouco do Excel, né? Varia. A resposta é depende. Né? E por que ela depende? Depende da posição que você vai atuar. Se você vai ser um head, você vai ter que ter um conhecimento. Se você vai ser um GPM, que cuida de um grupo de produtos, você vai ter outros. Se você é um PM, vai ter outros. E um APM, que é um cargo, um nível abaixo do PM, é outro. Mas eu vou ficar no PM, que é uma carreira que está super hypada. E como ela é uma carreira nova, a gente tem que tomar bastante cuidado para não se apegar também a só falarmos de frameworks, etc. Então, o que eu vejo como habilidades importantes? Sem dúvida, a pessoa ela tem que ser uma pessoa que questione muito. E o questionar muito não é uma pessoa que questiona por questionar. Ela tem que entender de dados. Ela não precisa ser a pessoa que é o alto nível, hard, enfim, a depender do trabalho, do que ela faz. Ela não precisa ser essa pessoa formada em Harvard para entender uma base de dados, mas ela minimamente precisa entender o que ela está falando. Ela precisa saber de negócio. E o negócio é quanto custa o meu produto? E hoje a gente a gente conversa com muita gente, não só do banco, fora dele. A gente tem uma parte ainda muito limitada, porque é cultural do brasileiro, né, a gente não ter falar muito de dinheiro. A gente tem um pouco de aversão, né, falar de dinheiro, falar de economia, guardar dinheiro. As pessoas têm um pouco disso, e isso transcende a vida, vai para o profissional. Porque se você vai falar do produto, o produto, você pergunta para um produteiro, lá, um PM, como que está o seu produto? Ele vai falar, não, tem jornada A, B, C, D. Dificilmente ele traz para você o quanto aquele produto está
tá valendo, quanto ele está custando no final do dia, qual que é a receita que eu estou criando em cima dele, quanto ele custa, qual que é o custo tá embutido dele. Então, hoje, eu acho que diferencia muito o profissional de produtos é o cara que conhece também do business. Então, ele consegue permear ali, andar tanto na parte da jornada, que é super importante, isso também é um ponto super importante, por isso que a tríade é muito importante, né? Design, tecnologia e produto. Porque você precisa ali muito do design para te apoiar no mapeamento da jornada, para você conseguir entender o que está acontecendo, pontos de fricção que você pode ter. E a tecnologia embarcada também te ajuda nisso. Você precisa ter ali o conhecimento mínimo também das disciplinas, design e tecnologia. Você não precisa ser o expert, mas você precisa conseguir conversar. Eu preciso conseguir conversar com o Luan se eu preciso de algo, se eu tenho um pedido para ele. Se eu não conseguir falar a língua dele, ele não vai me entender. E aí, ou ele não vai me entregar, desculpa te cortar, ou ele não vai me entregar, ou ele vai entregar alguma coisa diferente do que eu estava esperando. E a mesma coisa o designer, né? A pessoa designer ali que está atuando também precisa entender do negócio, da tech, pelo menos saber se comunicar. Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive, assim, até há alguns anos atrás, assim, eu fiz um artigo pequeno, assim, falando sobre, cara, design é negócio também, sabe? Entender de fato ali o que está acontecendo para conseguir se comunicar, não ficar a pessoa ficar às vezes presa na própria disciplina, que sim, são muitas coisas para aprender, mas é o jogo, entendeu? A gente precisa entender o que está rolando ali com relação ao negócio e também com relação à tech para conseguir se comunicar, senão não tem uma comunicação, sabe? Se eu não entendesse, como é que eu ia me comunicar hoje com você aqui se eu não entendesse um pouco sobre com relação ao produto, sabe? Minimamente para a gente poder ter uma troca, ter uma conversa, conseguir avançar com aquilo que a gente precisa, né? E às vezes as pessoas que entram em design, eles ficam um pouco presos com relação a isso, a entender muito da própria disciplina do design. E eu sempre gosto de trazer nas mentorias, falo para a galera assim, olha, usa a teoria de Pareto, pega 80% 80-20. da sua energia, estuda design. Os 20% que sobra, estuda sobre o negócio. Pega 10 para o negócio, 10 para a tech. Vai entender um pouquinho ali esse universo para você se comunicar um pouco melhor, sabe? Nossa, perfeito, Luan. Porque se você não consegue entender a linguagem, de novo, vai ter ruído. E o que você não quer, no final do dia, é que o seu cliente seja impactado por isso. Porque um produteiro, um design, um tech, ele precisa focar no quê? No cliente, primeira coisa. E o cliente, ele vai ser a ponta final. E a consequência disso vai ser a receita, vai ser o valor. Então, quanto você tem feito, aprendido outras disciplinas para que você seja, está na moda falar ambidestria, mas é um fato. Então, você precisa ser uma pessoa ambidestra, que você olha ali o que você precisa fazer agora, mas você também tem que focar lá na frente. Então, como você entrega o hoje, já projetando o futuro? Se você não tiver conhecimento de outras disciplinas e outras coisas, você não consegue desenvolver algo melhor, ou evoluir, ou, de repente, trazer para a mesa e falar assim, isso aqui não vai funcionar. Não funciona. Né? Eu conversei ali com o Tech, as soluções que nós tivemos aqui não atendem, ou, nossa, não é a melhor experiência, aproveitando aqui falar de UX, não é a melhor experiência para o usuário. Poxa, e aí, o que a gente faz? Né? Então, voltando à sua pergunta, o que ele precisa saber? Né? Hard skills aqui para mim. Sem dúvida, entender jornada de cliente, aí é o end-to-end, não é pedaços de jornada, não é pedaço do processo. O produteiro ele tem que saber o produto começo, meio e fim. E, na verdade, até vou refrasear aqui, não existe fim. O produto ele não tem fim, ele é cíclico. Então, ele precisa saber, desde o início, a concepção, como você vai estruturar, como vai sustentar, se ele tem problema, se ele tem fricção, se ele tem um back-office, se ele tem uma central, independente da etapa, ele precisa ter toda a cadeia mapeada, ele precisa saber o que tem ali, para que ele consiga, inclusive, evoluir no seu produto. Né? Então, para mim, esse é o primeiro. O segundo é ter minimamente conhecimento de disciplinas, e aí as disciplinas que se relacionam com o negócio é super importante. Uma visão de mercado, porque também não adianta você só olhar o seu produtinho dentro da sua casa, porque a concorrência está ali e tem cada vez mais desenvolvido soluções rápidas e técnicas. Né? E aqui não é pare tudo que você está fazendo e copie o seu amiguinho. Né? Tem que tomar cuidado com a frase também. O que ele faz de bom que eu poderia aportar no meu produto? Né? De repente, ele está fazendo uma coisa que não tem nada a ver para você e está tudo bem, mas de repente tem uma coisa que ele errou e você fala, puxa, aqui eu tenho uma oportunidade. Então, são sacadas. E o que eu acho que IA, que eu falei que é basal,
Entender de negócio, gente, se especializem, tentem entender um pouco mais a parte financeira, o que que é um PNL do produto, né? O que que isso aqui vai mudar, quanto que é a margem do meu produto hoje, quanto eu posso vender aquele produto, né? Porque no final do dia, gente, é negócio, né? Você tem uma empresa, você precisa trazer dinheiro para o caixa. Como você tem uma startup, como você vai pleitear investimento se o seu business não dá retorno, né? Dentro do banco, se o seu produto não tem entrega de valor ou se ele não tem uma receita por trás, como você sustenta isso? Então, eu traria esses elementos de hard e soft skills, sem dúvida, para a minha colaboração. Aí, colaboração é fundamental, você não faz nada sozinho. Assim, simples assim, não trabalha, né? Sozinho você não faz nada. E além da colaboração, a comunicação. Porque, A cara, o comunicação. que eu vejo às vezes de. Verdade, não é? O que mais, pelo menos na minha percepção, lógico, que poderia ajustar as coisas, sabe? É sempre a pessoa entendeu de uma forma diferente, uma outra pessoa acha que a outra pessoa vai descobrir sozinho sem você falar o que você espera, e aí vai virando um regaço, assim, sabe? Tipo, mas a hora que você para, ouve e também fala e vê se a outra pessoa entendeu aquilo que realmente você gostaria de estar transmitindo, porque ela, né, você tem que falar, a outra pessoa tem que entender também, não é só eu falar e a outra pessoa não entendeu e eu achar que a outra pessoa entendeu e fica por aquilo. Comigo não morreu, né? Comigo não É, morreu. e aí fica complicado. Então, essa comunicação eu entendo assim que é o grande cerne, assim, claro, colaboração, flexibilidade, resiliência, né, tudo pontos ali que, né, dão essa sustentação. Mas se eu tivesse um top um eu colocaria comunicação. Não sei você, Nídia, mas um top um eu coloco assim, comunicação. É que para mim a comunicação, ela anda com a colaboração, Lado a lado, lado né? a lado. Ela não dá para desvincular, para a Nídia, né. Porque se você não for colaborativo, você também não vai comunicar. E se você não Perfeito. então assim, porque tem muitos silos, né, e você precisa quebrar silos, e os silos você vai quebrar como? Comunicando e colaborando, né. Se colocando à disposição, ajudando outras pessoas e sendo ajudado, né, porque não é só ajudar, você também tem que aceitar ajuda, né, é Perfeito. muito importante aceitar ajuda. E quando você traz a comunicação, cara, para mim, ela é fundamental para qualquer coisa, porque não só para o trabalho, e aí a gente pode extrapolar e falar uma tarde inteira sobre isso aqui, mas a comunicação, ela está em qualquer relação, pessoal, profissional. Se você não comunica, e o comunicar não é o que eu falo, eu falei, está entendido, não. A comunicação é o que o outro entendeu. Se eu falei, eu acho que eu falei e você não entendeu, não falei. Eu falei mais ou menos, enfim. Então eu concordo contigo, por isso que eu colocaria as 2 lado a lado, assim, não separaria. Pô, perfeito. E provavelmente você também já deve ter trabalhado em cenários mais críticos no sentido de ter menos recursos. E quando eu estou falando recursos aqui, não são pessoas, são recursos mesmo ali, financeiro, tempo, às vezes até de tecnologia, porque às vezes a gente tem uma tecnologia um pouco menos liberal, assim, no sentido de não dá para fazer tudo o que quer, porque por mais que tecnologia dá para fazer tudo, não é sempre em todos os cenários. Dá para você fazer tudo, às vezes até dá, mas não naquele momento. E como é que você, trabalhando com esses tipos de cenários mais limitados, consegue também aflorar a criatividade na sua visão? Assim, como é que você consegue pôr a criatividade para fora? Porque às vezes também tem pessoas que falam, pô, não sou criativo porque, tá vendo, cenário, não dá para fazer nada, não consigo fazer isso. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso ao longo da minha carreira algumas vezes. Então, como que você olha para isso assim quando tem esse tipo de situação? Como é que você se sai assim? Como é que até você também dá dica, né, para as pessoas também que trabalham com produtação conseguir se movimentar, né? Que tipo, o que que a pessoa faz, né? Como é que ela vai ser criativa com um cenário escasso? Recursos são finitos, né, não são infinitos, então a gente tem que partir sempre da premissa que você não vai ter o dinheiro todo para fazer tudo. E dependendo do cenário, a gente trabalha no maior banco do hemisfério sul, é uma forma. Tem outras empresas que têm outras, enfim. Mas a parte quando você fala a escassez é quem eu costumo dizer que quando você está escasso é que você é mais criativo.
Porque e a escassez aqui, quando você fala de criatividade, não é criatividade só o layout, né, porque tem gente que confunde também criativo com marketing. "Ah, eu vou ser criativo", não, não é isso só. É como você pensa em soluções para o problema, né, você tem um problema, o que que você pode fazer? Qual que é o cenário que você consegue? Eu costumo, assim, isso vai óbvio, também vai depender do tempo que você tem para resolver um problema, a sua criatividade. Então, eu gosto muito quando eu posso, se tá um caos, pensar num cenário de caos, eu preciso resolver isso aqui, tá um apocalíptico, mas eu tenho um dia, eu preciso dormir com aquilo, porque na hora que você está todo mundo batendo cabeça, eu acho que vem pouca solução. Você acaba fazendo mais do mesmo, evoluindo pequenas coisas que já existiam, então acho que você fica menos criativo. Para mim isso funciona, mas quando você não tem tempo, o ponto para mim é: olha para aquilo, isola aquela situação e pensa: "O que que eu faria diferente se eu não fosse desta área?". Porque a gente também está muito inserido no contexto, fica difícil de pensar coisas diferentes. Então, eu tento sempre isolar e pensar: "Tá bom, se eu não fosse desta área, eu faria o quê?". Porque às vezes eu não tenho a tecnologia, porque a gente faz orçamento também, né, então o orçamento, eu tenho X dedicado, acabou o X, acabou. Você não tem dinheiro brotando, né, como eu disse, é finito. Então, se for tecnologia, você vai pensar o que você pode fazer, o que que eu posso fazer de automatização, o que que eu tenho de inteligência artificial que eu poderia, né, eu não sei, mas o Luan sabe. Putz, eu tenho um contato ali na outra área. Isso é muito importante. A conexão que eu trouxe lá no começo é conseguir sair da sua casinha e falar com outras pessoas, porque às vezes eu não tenho uma solução, mas o Luan tem. Ele vai falar: "Nossa, isso aqui eu já fiz, isso aqui dá para fazer de tal forma", né. Então, essa conexão, por isso a colaboração com a comunicação ela é importante, porque ajuda você a ser criativo em pensar ali além do seu escopo. Eu acho que você consegue sair bem e ter sucesso quando você pensa além. Se você focar só no seu pedaço, você realmente não vai conseguir, ter criatividade suficiente para ficar ali inventando toda hora algo novo. E a criatividade nem sempre é só coisas novas, só coisas novas. Às vezes é evolução de algo que já existe, né. Então, a gente precisa, eu acho que funciona muito você sair um pouco do problema e olhar ali: "Tá bom, se eu não fosse daqui, o que que eu faria?". E se você tem a oportunidade de ter uma boa noite de sono, isso também é muito bom, porque no outro dia você acorda e fala: "Nossa, eu tive uma ideia". Acho que a gente consegue acabar, para mim funciona super, eu uso essa frase muito, inclusive, "eu tive uma ideia". Pô, legal. E eu também sempre falo pra galera, né, tipo: "Meu, vai assistir um filme, ver uma série que não tem nada a ver com o que você faz", assim, tipo, coisas aleatórias mesmo, sabe. Tipo, sei lá, eu gosto de fazer hambúrguer, vou ver uma dica nova de como faz um hambúrguer caseiro em casa, cozinhar, às vezes, alguma coisa que eu não sou de ficar cozinhando, mas de vez em quando eu invento algumas coisas, né. Agora também com o ChatGPT, jogo lá: "Quero misturar isso com isso, o que que você me aconselha a fazer essa mistureba aqui?". E aí vem algumas coisas e você testa, né, vai fazendo isso que você vai também, treinando essa questão da criatividade, né. E você trouxe um elemento, olha que interessante, de produtação, teste, né. Nem tudo vai dar pra a gente vai ter certeza absoluta do que está fazendo. Por isso, o teste é tão importante numa cadeira de produto, porque você não deveria, na verdade, ter uma ideia e simplesmente jogar ela a mar aberto. Né, você testou? Então fazer um teste A o teste AB é o mais simples que a gente tem hoje, mas vamos pegar esse. Você conseguiu testar? Pega o exemplo do Luan, que ele vai lá, mistura as coisas, que dá isso aqui? Ele vai testar, ele não vai jogar na massa inteira, é um bolo. Estou inventando aqui, porque eu também não cozinho muito não. É um bolo, você vai jogar na massa inteira? Não, você vai fazer um bolo menor. Você não vai fazer um bolo para a família no Natal, que aí, deu ruim, acabou para você, né, acabou, nunca mais você entra na cozinha. Mas o teste é super importante e ele faz parte, sim, da disciplina de produto. Você precisa fazer teste. Então, se você não consegue ter essa noção para conseguir ali, o que eu estou fazendo realmente atende à necessidade do cliente, eu tenho certeza, qual que é a minha certeza? Baseada em dados? Vozes da minha cabeça? O cliente falou? Da onde você está vendo isso? Né, então, você trouxe aqui o elemento teste e eu acho que ele cai como uma luva para nossa conversa aqui, porque é mais um elemento que a gente tem que trazer para produtos. Pô, perfeito. E teve um momento aqui na nossa troca que você comentou sobre saber filtrar as informações hoje, porque tem muita coisa na internet, tem muitos podcasts, né, mas tem muita gente boa que passa por aqui, Mas hein, ó, o galera, no papo de Papo de UX é bom, UX. hein? É. O papo de UX é bom. E tem muita coisa no YouTube, em um monte de lugar, um monte de conteúdos, blogs. Mas como é que a gente pode dar de dica para a galera que está assistindo, ouvindo a gente,
filtrar esse tipo de informação? Como é que ela, sabe, porque é uma enxurrada de coisa. Como é que eu sei que aquilo é bom? Sabe? Como é que a pessoa, ainda mais para quem às vezes começa na carreira, né? Ou já começou, mas, meu, é muita informação, muito curso, muita. Como é que eu sei que aquilo vai ser bom para mim, sabe? Como é que você, Nídia, faz quando você vai ver um conteúdo e você filtra, é claro, com os seus anos de carreira, já criou também uma forma de você, pô, isso eu sei, isso aqui tá zoado, tal. Mas as pessoas em começo de carreira não têm essa sensibilidade. O que você pode dar de dica para essa pessoa dela ver um conteúdo na internet e filtrando ali, saber se aquele caminho que ela está estudando aquele tipo de informação realmente vai ser útil para ela? Acho que a primeira coisa, Lu, a gente está vivendo uma era de infotoxicação. Eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, porque essa palavra ela bate na minha cabeça o Para tempo mim é todo. nova, É mas é nova? muito Então, boa. se for nova, eu vou patentear. Aí, ó. Não, viu? Ó, é minha. Infotoxicação, porque é tanta informação, tanta informação, tanta informação, que às vezes você não sabe nem para onde olhar, né? E as informações, elas estão. Você pode não buscá-la, os algoritmos trazem para você. Então chega um momento que você já não sabe o que, que é, o que, que não é, fake news, não é fake news. A inteligência artificial também tem malefícios, não vamos entrar na polêmica agora, mas também tem esse tipo de coisa. O chat GPT não sabe que não sabe. Então, se você perguntar uma coisa para ele vai sempre te responder. Se está certo ou não, o critério não é dele, é Nossa, seu eu de já fazer corrigi filtrar. ele várias vezes, hein? Eu falei, olha, não é bem isso. "Oh, obrigado", né? Ele responde, ele Não, fala ele obrigado. agora é bem educado, né, eu também converso com o meu. Olá, bom dia. Eu sei que a gente não pode, porque são dados ali, mas, né, não deveríamos ficar falando com ele como uma pessoa, mas é interessante que você vai treinando ele e ele fala coisas erradas. E você não sabe, e ele não sabe, ele vai te responder o que ele tiver lá. Então, você ter uma noção mínima vai te ajudar a usar o ChatGPT também, então fica essa dica aqui. Mas o que que a Nídia faz? Eu não sabia de produtos também. Eu comecei a atuar né, com essa disciplina há 2 anos e pouco, na configuração do que é produto hoje. E a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro identificar pessoas que eu tinha dentro do banco, que conheciam a disciplina. Então eu comecei, perguntar mesmo: "Quem que você acha que sabe, quem que não sabe?". Comecei a procurar biografias, então o Mark Kagan, que é o pai do, né, do que você quando você fala de produtos, mas dentro dele eu comecei a pesquisar muito, conteúdos, como posso trazer para vocês, que eram mais profundos. Por quê? Um post do LinkedIn, ele pode te ajudar em alguma coisa, muito leve. Só que hoje 80% é baixe ChatGPT. Então ele não vai ter a profundidade que você precisaria para conhecer e para trabalhar com aquilo. Então o que que eu comecei a fazer? Mapeava essas pessoas e sempre perguntava: "Olha, fulano, o que que você consome? O que que você lê? O que que você escuta? O que que você faz?". E comecei a montar a minha biografia. Comecei a anotar tudo que as pessoas me diziam e comecei a assistir também, ouvir bastante podcast. E a gente tem o Lenis, que é americano, mas para quem aí ele é só inglês, infelizmente ainda não tem um dublado, em Mas é breve bom para testar, é né? bom para Eu que estou testar. fazendo aulas para aprender inglês, aprender, né? Porque para ler a gente se vira, mas para me comunicar mesmo assim em Listening é inglês, difícil, né. isso é importante para quem então, para quem está estudando, ó, dica aí de podcast em inglês e já aproveita e aprende mais sobre o produto. E esse é um ponto importante, porque inglês é muito importante hoje para tudo, mas quando você fala de produto, muita coisa é de fora, muita coisa importada. Então, quando você o Lenis é um podcast super bom, que ele fala muito de produto, ele leva muita gente interessante. E eu comecei a fazer também, ô Luan, além de ler livros, eu comecei a me conectar com pessoas de mercado. Então a Nídia fez isso, tá, então, quem quiser eu assinei o LinkedIn Premium, porque eu queria conseguir me conectar com as pessoas, e a ferramenta te dá mais oportunidades quando você tá pagando ali o adicional. Eu comecei a ver pessoas que realmente eram produteiras, de verdade, menos hype e mais conteúdo, e comecei a chamar para bater papo. E aí e fui sempre assim, eu fui muito é outra coisa que a gente faz aqui, que é o ser youtuber é olhar para fora, mais um elemento da cultura. Eu comecei bem humildemente, falei assim: "Eu vou começar numa cadeira X, eu não entendo nada ainda. Como que
Me ajuda, o que você faz na sua empresa? E as pessoas da comunidade de produtos, elas são muito legais, assim, são muito unidas, porque existem grupos hoje de mulheres de produto, tem o grupo da PM3, grupo do Tera. Então, essas empresas todas, elas criam os grupos ali de troca. E as pessoas se ajudam demais. E tem uma infinidade de outras coisas. Então, tem um grupo no WhatsApp de produtos que as pessoas trazem dúvidas, todo mundo quer ajudar. É muito legal, assim. Então, traz, olha, você já trabalhou com tal coisa? Ah, vamos trocar? E as pessoas começam a fazer isso e se complementarem. Então, é muito legal. Mas, trazendo mais uma dica que eu acho que é super válida aqui, quando eu comecei a falar de produto, o banco, especificamente, ele é muito inspirado na Amazon também. E a Amazon é a maior referência de centralidade no cliente que a gente tem, né? Em cima disso, eu comecei também a querer entender mais como a Amazon trabalhava. Então, eu comecei a ler muitos livros que falam da cultura Amazon, muito, muito, muito. Artigos, comecei a me conectar com pessoas da Amazon para poder entender um pouco mais a vida como ela é. E aí, óbvio, eu tive uma oportunidade que é uma exceção, mas o ano passado eu fui pelo banco, inclusive, para Seattle, para conhecer a Amazon. Que legal. E a Microsoft. E ali foi um banho de loja, realmente, assim, a vida como ela é. Foi sensacional, porque uma coisa é você ler o livro e alguém te contar, né? Então, você me Que coisa é conta. você viver a experiência lá, né? Exato. Né? Quando você vai naquele centro de distribuição deles, é surreal. Assim, é um negócio absurdo. E todos eles só falam de cliente o tempo todo. Então, quando você vê que isso existe, que é real e é tangível, você fala, poxa, eu realmente preciso correr. Então, a Nídia, para se atualizar, ela faz filtros, sempre olhando muito o nível do conteúdo que está vindo, menos raso e mais profundo. Procuro sempre também ver referências biográficas. Então, por exemplo, se eu pedir uma pesquisa para o ChatGPT, eu sempre peço para ele qual que é a fonte. Perfeito. Nunca deixo de pedir a fonte e o link. Por quê? Eu sei que não é voz da cabeça. Eu clico lá, consulto e falo, olha, esse aqui realmente é verdadeiro. Então, eu sempre peço qual é a fonte, qual é o link. E isso é uma dica mágica, porque senão ele não traz também. Ele só traz a informação, aí ele fala 20%, tá, mas 20% aonde isso Com aqui? base em quê, né? Você tirou da Exato. onde isso aí? Então, ele começa... E outra dica que eu deixo para ChatGPT, para quem usa muito, é coloca para ele que, a partir de agora, tudo que você pedir para ele, é um prompt bem legal, tudo que você pedir para ele, ele tem que ser altamente crítico e ele tem que trazer bases. Nossa, ele muda totalmente a configuração dele. Que É muito legal. Muito bacana. Então, é o que a Nídia faz. Assim, a Nídia escolhe, faz uma curadoria ali de conteúdo e vai. E aí você me perguntou de curso. Hoje a gente tem no mercado as mais conhecidas, vamos dizer assim, a Tera e a PM3. Elas têm muito conteúdo importante e muita coisa de graça. Então, eles têm os blogs deles são incríveis, né? E aí, se você pode investir, invista num curso para que você tenha um pouco mais de noção, para que você consiga aprofundar em temas específicos. Enfim, hoje é uma disciplina que ainda é escassa de conteúdo. Ela tem muita coisa muito alto nível, sem aprofundamento. Mas se você para e resolve fazer uma curadoria, você consegue pegar coisas bem legais e de graça. Isso é importante. Pô, legal. Obrigado, Nídia. São ótimas dicas. Mas eu queria que você deixasse antes da gente finalizar aqui, deixasse uma dica final de tudo que a gente conversou, de todas essas dicas, uma frase ou um conselho que você gostaria de ter ouvido quando você começou lá atrás, assim, para quem começa na carreira, que você gostaria de ter ouvido e não ouviu, mas que quem está assistindo e ouvindo a gente vai ouvir hoje aqui da Nídia, assim, para se inspirar, motivar e correr atrás da sua jornada. Quem sabe também fazer história no Itaú com mais de 20 anos igual você. Eu acho que é não sofra. Eu não tinha pensado nisso, porque a gente não falou no off disso, hein, Luan? Não sofra, porque a gente despende tanta emoção para algumas coisas que a gente não precisa. Né? Às vezes é um problema no trabalho que você precisa resolver, uma planilha que não atualizou, algo, e você coloca tanta emoção naquilo, tanta emoção, isso te cega. Isso consome sua mente. Então, eu acho que se eu tivesse ouvido mais assim, o não sofra e o não sofra por quê, né? Porque as coisas acontecem, você consegue resolver, só não tem jeito à morte, gente. Todo o resto a gente consegue de alguma forma ou de outra. Então, eu não sofra, porque aí eu teria desenvolvido resiliência mais cedo, eu teria desenvolvido empatia mais cedo, eu teria conseguido ter noites mais bem dormidas, eu acho. Então,
Eu acho que isso para qualquer coisa na vida, sofra menos, né, não dê foco que não precisa dar, selecione as suas batalhas, acho que essa é Pô, importante. perfeito. Ótima frase aí, galera. Selecione as suas batalhas e sofra menos. Muito bom. Eu gostaria que você deixasse agora aí para a câmera aí, para o pessoal que está assistindo a gente aqui, suas redes sociais, onde a galera consegue te achar, onde o pessoal pode te chamar para trocar uma ideia, se você dá mentoria também, a galera quiser uma mentoria com você, quiser te conhecer pessoalmente aqui em São Paulo. Eu sempre falo para a galera que eu sou do interior de São Paulo, mas hoje a gente está gravando aqui em São Paulo, no estúdio do Itaú. Então, a galera quiser te pagar um café, né? Opa, E aí, como é que faz para trocar ideia com a Nídia? olha, eu sou muito ativa no LinkedIn, então é Nídia Pastor no LinkedIn. Eu acabo trocando bastante coisa ali, porque foi um lugar que me ajudou muito a conhecer e entender, me conectar com pessoas e pegar conteúdo importante, relevante também, fazendo o filtro de novo, né, mas, eu posto bastante coisa, tanto as coisas que a gente está fazendo aqui no banco, que são divulgáveis, obviamente, mas eu gosto também de abrir trocas para a gente conversar e trocar um pouco mais ali. O inbox, eu confesso que eu estou com um delayzinho, está demorando para responder, porque começa a subir muita mensagem, você precisa e eu não gosto de responder automático, sabe aquela coisa de: "Ah, não, estou vendo". Não, eu gosto de ir lá e responder a Luan, ele me mandou uma mensagem, eu vou responder a mensagem do Luan. É a minha rede social oficial, podemos dizer assim, porque Instagram é meu pessoal, não é fechado. Aqui trabalho aqui no Itaú, no Jabaquara, né, mas hoje nós estamos na Faria Lima, então nós somos itinerantes também, então se precisar ir na Faria Lima, nós vamos, se precisar ir para o centro tecnológico, nós vamos. Então, mas acho que a forma mais fácil de me encontrar é no LinkedIn, manda um inbox, ali a gente conversa e a gente troca. Mentoria, ô Lua, eu não faço profissionalmente. Eu gosto muito de trocar, tomar café com as pessoas, em trocar, fazer uma conversa, porque é uma frase que hoje está na moda, né, ninguém solta a mão de ninguém, mas alguém pegou na minha mão uma vez na vida, quando eu era aquela operadora lá atrás. Tem um superintendente que está no banco até hoje aqui, eu lembro exatamente, era analista júnior, eu já tinha aprendido alguma coisa de Excel, mas ele me sentou do meu lado para me ensinar a fazer uma VB, um PROC-V mais avançado. Ele era gerente, ele sentou do meu lado, ele perdeu o tempo dele investindo em mim, né. Então, eu não faço profissionalmente, eu faço porque, vamos lá, eu quero conversar, eu quero te ajudar. Alguém me deu a mão, então eu gostaria de ter muitas mãos para ajudar outras pessoas também. Então é assim que me encontra, gente. Pô, legal, Nídia. Muito obrigado pelo papo que a gente teve aqui hoje. Espero que você tenha gostado também. Eu Eu super amei, Luan, amei. muito legal. Realmente, para quem gostou, deixa aí já o seu like, ativa as notificações, manda o link desse episódio para as pessoas aí, espalhe esse conteúdo pelas redes sociais, grupo de Telegram, WhatsApp, todos os canais que você tiver. Isso é muito legal, é de graça, não custa nada e ajuda a fomentar cada vez mais os conteúdos que a gente faz por aqui, né, Ô Nídia? Luan, lança um desafio. Qual desafio Cada você pessoa quer? tem que compartilhar com 7 pessoas. Exato. Eu falo isso, é a pirâmide do bem. É isso Não tem a aí, porque pirâmide que a a galera gente faz não aí para roubar os outros. Aqui é a pirâmide do bem. Você vai fazer para espalhar conteúdo se valioso é aí para uma as fake pessoas. news aí, o pessoal fica mandando um É monte de louco, né? Por isso pra você besteira, ver, né? É né, manda verdade. manda lá no grupo: "Bom dia", com um monte de manda então o link do episódio, né, pra gente conseguir fazer outros, né, Luan? Com certeza. E como eu falei, enche meu saco aqui para eu trazer a Nídia de volta e a gente gravar mais conteúdos falando aí sobre produtação, sobre carreira, entre várias coisas que dá pra gente falar aqui. E Obrigada, viu, lembrando, Luan? Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com você. pô, o prazer Muito, foi meu, muito foi bom. muito legal te conhecer. E toda a equipe que está aqui por trás, é uma equipe linda, está aqui olhando a gente, mas que está com a gente o tempo todo e acredita no propósito. Então, obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente também. Pô, com certeza. Agradecer aí o Itaú pela parceria aqui com o Papo de UX. E se você quer fazer carreira como a Nídia de mais de 20 anos, como eu estou fazendo, eu sou um bebezinho, eu sou um baby youtuber ainda, né? Porque eu tenho só 2 aninhos perto da Nídia que tem mais de 20 anos, mas estamos aí, fazendo carreira aqui dentro. Se você quer participar, né, fazer carreira aqui, que você tem talento e quer aflorar cada vez mais o seu talento, cara, vem pro Itaú. Clica no link que está disponível aqui neste episódio, é carreiras.itaú.com.br. Você entra lá, você vai ver todas as vagas que tem disponível, se conecta por lá. Eu sei que às vezes o pessoal me manda mensagem, eu respondo, mas eu sempre mando o link para as pessoas, porque, como eu falei no começo deste episódio, eu não sei de todas as vagas que estão abertas, porque são muitas pessoas, são muitas frentes, muitas áreas, então a maneira mais fácil de você conseguir
é pelo carreiras.itaú.com.br. Então, lembra de se inscrever por lá, tá bom? Acho que é um ponto importante, porque não é que a gente é ruim, não quer dar atenção. Ah, é simpático no podcast, na vida real não é, porque não me responde inbox. Gente, a gente não tem essa autonomia e nem consegue saber, né, o que o gestor daquela Exatamente. vaga gostaria de ter. Então, por isso existe uma equipe dedicada para isso, que faz toda a parte de recrutamento de pessoas aqui. Então, acho que é um ponto importante. Não adianta mandar o currículo também, porque tem gente que começa a mandar o currículo para a gente, porque a gente não vai conseguir subir o currículo na plataforma. Então, assim, importante que vocês entrem e façam o processo pelo site bonitinho. Perfeito. A não ser que seja uma vaga realmente da minha área, ou que seja uma vaga da minha gestão, e aí com certeza eu vou colocar lá e a gente troca uma ideia, tá bom? É isso aí, valeu e até o próximo episódio.